Bom dia, igreja. Graça e paz a todos. Bom começar o dia juntos adorando ao Senhor, amém? Você trouxe sua Bíblia? Então já deixa ela aberta no Evangelho de João, capítulo 21, último capítulo do livro de João, capítulo 21. Quero falar hoje de um amor que restaura, de uma graça que perdoa e de um chamado que permanece. Não se surpreenda se nesta manhã o Senhor te chamar a um recomeço, a um novo começo de caminhada com Ele. E que nós vamos ver nessa mensagem que foi essa experiência do apóstolo Pedro. Certo momento ele pecou, ele negou a Cristo e ele mesmo pensou que era o seu fim. Mas a graça do Senhor o alcançou. O Senhor o perdoou, o Senhor o restaurou, o Senhor o transformou. Amém, igreja? Você abriu sua Bíblia em João 21? João capítulo 21. Eu ia ler do versículo 15 ao 17, mas vamos voltar um pouquinho, né? Podemos começar um pouco antes. O Senhor Jesus Cristo já havia sido morto, já havia ressuscitado. Os discípulos estavam atordoados com o que havia acontecido. Pedro voltou a pescar, voltou à velha vida. E diz lá no versículo 3 que ele diz aos demais: vou pescar. E os outros disseram a ele: nós também vamos. Assim entraram num barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estava a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e havia 153 peixes grandes. E, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então, Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois dessa refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabes que eu amo. Disse Jesus: então alimente as minhas ovelhas. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor.
Obrigado porque na beira daquele lago do Mar da Galileia, o Senhor foi ao encontro de alguém que estava, Deus, desanimado, de alguém que se sentia culpado. Quem sabe nessa manhã, Deus, há pessoas aqui que se sintam assim. Mas independente de como cada um chegou aqui, sabemos que nessa manhã é o Senhor quem vem ao nosso encontro. Nós abrimos a Tua palavra, Deus, queremos abrir os nossos ouvidos, mas Espírito Santo, abre o nosso coração. Dá-nos entendimento, às vezes nós lemos coisas que nós já ouvimos, mas a Tua voz é inconfundível, Senhor. Por isso, fala pelo Teu Espírito Santo ao nosso coração, de maneira que nós consigamos entender, como só o Senhor pode falar, para que a Tua palavra venha nos fortalecer, venha nos alimentar, venha nos orientar, venha nos corrigir, venha nos curar. Nesta manhã, nós queremos, Senhor, não apenas aqui falar do Senhor, mas queremos falar contigo. Queremos não ouvir da Tua palavra, mas ouvir o Senhor falando conosco. E assim nós oramos pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? A última conversa, último diálogo entre Jesus e Pedro, que nós acabamos de ler aqui, é uma das cenas mais belas dos evangelhos, de amor, de relacionamento, de restauração, de perdão, de transformação. Poucos dias antes, diante de uma fogueira, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E agora, diante de uma fogueira, Jesus vem ao encontro de Pedro e o encontra, e não para o condenar, não para expor o seu fracasso. Muito pelo contrário, Jesus vai ao encontro de Pedro e oferece a ele uma oportunidade de restauração. E isso, irmãos, é uma verdade por si só maravilhosa, é algo surpreendente, porque há uma enorme diferença da maneira como o mundo trata uma pessoa que falha e a maneira como Jesus trata aqueles que falham. Jesus vem ao encontro e não expõe Pedro a uma humilhação, não condena ele pelos seus pecados. Jesus não faz como o mundo que descarta, Jesus restaura aquele que fracassa. E essa é uma grande diferença, uma grande verdade que a gente percebe aqui, porque Pedro, com certeza, naquele momento, imaginava que o seu ministério havia acabado. Mas Jesus mostra a ele que aquele fracasso não precisava ser o fim da história. A esperança para quem caiu. Existe, irmãos, em Cristo a possibilidade de um novo começo. Amém, irmãos? Não importa se você está num ministério, se você é um pregador, se você é um pastor, se você é evangelista, se você é um discípulo de Cristo, todos nós pecamos, todos nós falhamos, ou alguém aqui não peca? Alguém aqui não falhou? Mas independente do nosso pecado, a graça do Senhor é maior. E existe sim esperança, existe perdão em Cristo, existe possibilidade de uma mudança de vida, de uma mudança de história, de uma transformação, quando Jesus nos dá uma chance. Amém? Jesus nos dá uma chance. Eu quero trabalhar 3 grandes verdades do chamado de Cristo ao recomeço. A primeira verdade é que o amor de Cristo restaura o nosso coração. Amém? Diga aí, o amor de Cristo restaura o meu coração. O versículo 15 diz a maneira que Jesus agiu quando Pedro pecou, quando Pedro errou. Revela muita coisa de como o Senhor age conosco quando nós também falhamos. Pedro acreditava que havia perdido tudo. Voltou à sua antiga profissão, voltou a pescar peixes, e Jesus tinha dito que a partir do encontro com ele seria um pescador de homens, mas ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer a Cristo. Ele havia perdido a sua dignidade,
Pelo menos sentia-se assim, como se houvesse perdido a sua utilidade. Mas ali, na praia da Galileia, ele descobre que a graça do Senhor é maior do que seu pior pecado. E essa mensagem vem com esse intuito. Talvez alguém tenha chegado aqui pensando: acabou para mim, eu não tenho valor. E foi cantando uma música assim hoje pela manhã ainda, né? E a gente se sente sem valor, sem importância, ou como se tivesse que provar para Cristo ou para Deus que a gente tem algo de valor. E talvez alguém se sentindo assim, chegou nessa manhã com a autoestima lá embaixo, como se tivesse tudo perdido, mas Jesus ainda chama. Jesus ainda vem ao encontro. Jesus ainda transforma. Jesus ainda cura. Jesus começa perguntando, ou melhor, Jesus não começa perguntando: Pedro, por que você me negou? Pedro, eu te escolhi entre tantos. Pedro, eu te chamei para ser apóstolo, um líder da igreja. Como que você foi fazer isso, Pedro? Eu não esperava de você, que decepção. Você acha, Pedro, que você está preparado para liderar a igreja agora? Não, não foi assim que Jesus chegou para Pedro. Jesus fez uma única pergunta para Pedro. Qual foi a pergunta, igreja? Você me ama? Você me ama? Jesus não pergunta sobre o pecado. Jesus pergunta sobre o amor. Sabe, o problema de Pedro não era o pecado. O problema de Pedro era o seu coração. Deus sabe, irmãos, que quando o coração é restaurado, a vida é restaurada. Quando o amor é restaurado, irmãos, o serviço flui. A base, o fundamento do nosso ministério, irmãos, não é a nossa experiência, não é a nossa competência, não é a nossa quantidade de anos que temos na fé, não é nossos títulos, não é o reconhecimento dos outros. Mas o fundamento da nosso serviço, do nosso ministério, é o nosso amor por Jesus. E é isso que interessa ao Senhor. Se nós o amamos ainda, se por andar algum tempo com Ele, nosso amor ainda está aceso, se nós servimos a Ele por legalismo, por título, por reconhecimento, por responsabilidade, por necessidade, ou se é por amor a Ele. Antes de restaurar o nosso ministério, o nosso serviço, Jesus restaura o nosso coração. Antes de restaurar o ministério, ele restaura o altar de adoração. Pedro havia fracassado, mas continuava sendo amado pelo Senhor. E antes de confiar novamente a Pedro, o rebanho, a igreja, Jesus tinha que restaurar o coração desse pastor, do pastor Pedro. E a gente vê isso acontecendo aqui, e nós temos essa sensação de que quando nós pecamos, que quando nós falhamos, nós temos que provar grandes coisas para o Senhor, de provar o nosso amor, a nossa fidelidade, que somos dignos de alguma coisa. Mas o Senhor nos amou primeiro. Mas foi Ele quem nos amou primeiro. Ele vem ao nosso encontro. E o que o Senhor mais quer, em primeiro lugar, é restaurar o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Ele. Depois Ele devolve a missão. Depois vem o serviço. O seu amor não apenas aceita quem nós somos, mas Ele tem poder para curar as nossas feridas e restaurar a nossa identidade. Nosso maior chamado não é servir, mas o nosso maior chamado é amar a Cristo. E quando, irmãos, o amor a Cristo é renovado no nosso coração, todo o serviço deixa de ser um peso. O ministério deixa de ser um peso e se torna um privilégio. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele sonda a motivação, não está tão importante, tão interessado no resultado ou naquilo que fazemos, mas a motivação com o que fazemos.
E a motivação do nosso coração deve ser por amor a Cristo. Se eu perdoo alguém, é porque eu amo a Jesus e Ele me perdoou. Se eu faço algo para alguém, eu faço porque eu amo a Cristo e como a Cristo eu faço. E aí sim aquilo ganha valor. E aqui, diante daquilo que se torna talvez tão grande aos nossos olhos antes, ainda é pequeno perto do que Jesus fez por mim. Então eu faço com gratidão. E é isso que torna agradável ao Senhor. E é isso que torna um culto ao Senhor. Quando aquilo que nós fazemos, seja uma pessoa, seja público ou seja em particular, é feito ao Senhor. É feito por amor a Ele. Amém, irmãos? Então, essa é a primeira grande verdade. O amor de Cristo restaura o nosso coração. E qual é a segunda? A segunda grande verdade é que a graça do Senhor perdoa o nosso passado. Alguns estão começando a vida com Cristo, alguns já estão há alguns bons anos andando com Cristo. Mas foi o perdão e continua sempre sendo o perdão que muda a nossa história. Que apaga o nosso passado, que nos liberta da culpa, que reconstrói a nossa história. Por 3 vezes Jesus pergunta aqui: você me ama, Pedro? Esse é o maior chamado de Cristo para nós. Você me ama? E esse, irmãos, é a voz que ecoa nessa manhã. E ecoa no nosso coração também, pelo Espírito. Você me ama? E a cada resposta aqui que Pedro vai dando a Jesus, Jesus devolve uma nova responsabilidade. Você me ama? Sabe que eu te amo, Senhor. Então, alimente os meus cordeiros. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então, apacente as minhas ovelhas. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Cuide das minhas ovelhas. Alimente, irmãos, isso é extraordinário. Jesus não apenas perdoa a Pedro, mas ele devolve a sua missão. E você não vê nenhuma palavra de condenação, nenhuma palavra de humilhação, somente graça. Aquele favor imerecido, aquilo que Pedro não merecia, Jesus deu para ele. E aquilo que nós não merecíamos, Jesus fez por nós e deu por nós. Será que nós entendemos isso? Nós compreendemos isso, que nós não merecíamos o perdão. Mas Jesus morreu por nós, derramou sangue na cruz por nós, sofreu por nós, foi humilhado por nós. Aquele pecado mais oculto, mais vergonhoso que você cometeu, estava lá, Jesus sentiu como se ele fosse o culpado por aquilo. O mesmo Pedro que havia negado o pastor, agora recebe a responsabilidade do pastor de cuidar do seu rebanho. O rebanho que é de Cristo. Isso é graça de Deus, não apenas apagando o passado, mas capacitando para um futuro diferente. Nós merecíamos morrer, mas Jesus morreu em nosso lugar. E Pedro começou a compreender que o seu pecado era grande, que ele jamais esqueceria da sua queda, mas jamais esqueceria que foi restaurado. Que o amor de Cristo era infinitamente maior. Jesus transformou o fracasso de Pedro em um novo chamado. Pedro caiu. Jesus o levantou. E você? Talvez alguém aqui esteja carregando algum peso que ninguém conhece. Mas Jesus conhece. E esse fardo, ele não é medido por quilo. Mas é por cansaço, sobrecarga na alma, angústia, dor, culpa, medo, falta de alegria de servir. Cristo conhece isso. E mesmo assim, ele morreu por você. O sangue de Jesus derramado lá na cruz ainda tem poder de perdoar. Você acredita nisso? O sangue de Jesus lá na cruz ainda tem poder de libertar. Ainda tem poder de purificar. Jesus ainda tem poder de
ir ao encontro dos que falham. Jesus ainda tem poder de transformar histórias. Jesus ainda tem poder de conceder novos ministérios, dignidade, senso de realização. Ele é o mesmo Jesus. Talvez o cansaço, a decepção com pessoas ou com si mesmo tenha roubado a alegria de servir ao Senhor. Mas não existe pecado maior que a graça de Deus. Em Cristo, irmãos, há espaço para crescer, para começar de novo. É Ele que é o Deus da oportunidade. Ele transforma pessoas quebradas em testemunho de graça. Em Cristo Jesus há perdão para quem se arrepende, há restauração para quem caiu, há um novo chamado para servir ao Senhor. O fracasso nunca será maior do que a graça de Deus. Você pode dizer amém? Vamos à terceira verdade? Logo mais teremos a ceia do Senhor. A terceira verdade é que o chamado de Cristo permanece. Depois de restaurado, Jesus disse a Pedro: cuide das minhas ovelhas. Eu acho tão maravilhoso isso, porque Jesus, nesse encontro com Pedro, não apenas devolve a Pedro a esperança de poder continuar andando com ele, mas devolve um propósito de vida. Uma vez transformado por Cristo, irmão, nós recebemos uma missão. E não olhe apenas para Pedro como um apóstolo, mas como um homem, como um discípulo. Não olhe para um texto como esse pensando apenas em pastores, mestres, líderes. Mas cada um de nós, queridos, nessa nova dispensação, nessa nova aliança, somos chamados de sacerdotes de Cristo. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos chamados de ministros, de servos do Senhor. Todos nós servimos a Cristo, todos nós somos discípulos de Cristo, todos nós recebemos do Espírito Santo dons espirituais para servir ao Senhor, para sermos servos do Senhor, e façamos isso com alegria. 1 Pedro 4,10 afirma: cada um sirva conforme o dom que recebeu. Uma vez transformado, recebemos uma missão. Há uma história que alguns já conhecem aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi destruída com bombardeios. E uma igreja também foi destruída. E nessa igreja havia uma estátua de Cristo. E essa estátua também ficou quebrada em vários pedaços. Após a guerra, os membros daquela igreja começaram a reconstruir aquele prédio novamente. E encontraram essa estátua e começaram a juntar os pedaços e colar a estátua de Cristo. E ela ficou quase que inteira montada. Mas nunca encontraram as mãos de Cristo. Nunca encontraram as mãos da estátua. Então eles deixaram essa estátua sem mãos. Parece estranho, mas eles colocaram uma placa aos pés da estátua que diz assim: Cristo não tem outras mãos além das nossas. Que mensagem poderosa, entenderam isso, queridos? Ou seja, nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Aquela estátua não tem mais as mãos que representam Cristo, né? Mas hoje é a igreja, irmãos, que é as mãos de Cristo. Hoje Cristo toca as pessoas com as mãos da igreja, com as nossas mãos. Jesus abraça as pessoas que estão sofrendo através da igreja. Nós somos os pés de Cristo para levar o Evangelho. Nós somos a mão que toca. Nós somos a oração, a palavra de Cristo que consola, que mostra o caminho.
que alimenta os famintos, que leva a luz para mostrar aos perdidos o caminho. Jesus transborda de amor pelas pessoas. Pedro voltou a cuidar das ovelhas porque Cristo o restaurou. Nós servimos a Cristo, irmãos, também porque nós somos restaurados por Cristo. Talvez alguém tenha aqui parado de servir. Cansou, se decepcionou, foi ferido, se decepcionou. Mas a voz de Jesus vence tudo isso. Vence a nossa própria culpa. E quando você ouve a voz de Jesus, seja num quarto em secreto, ou seja num culto como esse, você não vai ouvir Jesus dizendo: por que você caiu? Por que você fez isso? Você vai ouvir ele dizendo: você me ama? Você me ama? Se você ama Jesus, ainda existe um lugar para você na obra de Deus. Mesmo diante das falhas, o propósito de Deus continua inabalável. Você é chamado para ser um instrumento de Deus nesse mundo. Um instrumento de graça, um instrumento de amor, um instrumento de perdão. O serviço nasce do amor e produz alegria. E a alegria, irmãos, de servir ao Senhor, a alegria que a gente experimenta não deve ser em fato do reconhecimento que temos, dos aplausos que recebemos pelo que fazemos. A alegria não deve ser pelos títulos, pelos resultados, mas a alegria deve ser de servir ao Senhor, de pertencer a Jesus. Servir não é uma obrigação pesada, mas uma resposta de amor àquele que nos amou primeiro. Na certeza de que quem ama Cristo nunca serve sozinho. Cristo está conosco. E há uma multidão que está conosco de irmãos. Amém? Você pode ficar em pé? O amor restaura, a graça perdoa, o chamado permanece. O amor de Cristo restaura o coração que caiu. Cristo, em sua graça, perdoa aquele que se arrepende. Cristo envia novamente aqueles que foram restaurados. O Evangelho de João, capítulo 21, termina com Pedro restaurado. Mas essa história continua hoje. Jesus continua caminhando pelas praias da vida, encontrando gente como você e eu, que às vezes pensa que tudo acabou. Mas escute isso ainda. Ninguém vai se perder porque um dia caiu. Se alguém se perder, é porque quando caiu, não acreditou, não quis se levantar, não quis continuar a caminhada, não tentou caminhar de novo. Jesus continua chamando pelo nome e pergunta: você me ama? Não é sobre quantos anos de igreja você tem. Não é sobre quantos títulos você tem. Não é sobre o reconhecimento que você tem. É sobre amor. Porque quem ama Cristo permanece com Cristo. Quem permanece com Cristo serve a Cristo Jesus. E quem serve a Cristo glorifica o Senhor. Você me ama? Não é uma pergunta para condenar. É um convite para restaurar. Logo mais, Lucas pode vir já. Nós vamos ter a ceia, mas vamos orar antes.
Eu sei que foi pago um alto preço, é isso? Podemos cantar juntos. Senhor, obrigado por essa manhã. E como diz essa canção que o Israel está aqui dedilhando, eu sei que foi pago um alto preço, Senhor, para que os meus pecados pudessem ser perdoados, para que eu pudesse ter a salvação e a vida eterna. Obrigado porque o Senhor derramou a sua vida por nós naquela cruz. Obrigado porque nessa manhã nós podemos nos reunir como pequena parcela da tua igreja, mas como discípulos lavados, comprados pelo sangue do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor não nos ama primeiro. Obrigado porque o Senhor não nos trata como nós te tratamos às vezes, Senhor. A tua graça é maior do que o nosso pior pecado. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Nós essa manhã entregamos a nossa vida, Senhor. Teremos a ceia logo mais. Que a tua graça se manifeste aqui em cada coração, para que possamos celebrar a vida, a comunhão e sejamos tomados da alegria do Espírito, Senhor, da paz do céu. Saímos cheios daqui, alimentados, fortalecidos, servindo ao Senhor com alegria e sendo frutíferos, assim como nós sabemos que o apóstolo Pedro, 40 dias depois, estava pregando a uma multidão e levou milhares aos teus pés. Deus, que cada um aqui possa nessa manhã, Deus, renovar com o Senhor o encontro, ser restaurado em nome de Jesus. Se há alguém aqui que essa manhã foi tocado pelo Espírito Santo, abra o seu coração e seja curado agora em nome de Jesus. Restaura a tua comunhão com o Senhor. Volte a amar, volte a andar com Jesus, volte a se firmar nos caminhos do Senhor. Vamos juntos adorar o Senhor, igreja? Esse cântico? Eu sei que foi pago um alto preço. Iremos andar, unidos iremos andar. Aleluia! Glória a Jesus.